E aí eu via a maior crise diplomática já existente. Um reboliço muito grande na sede da diplomacia americana no Brasil, um reboliço muito grande na sede da diplomacia, da pessoa que vai assumir a diplomacia dos Estados Unidos da América no Brasil. Mas era um reboliço tão grande que eu dizia, meu Deus, que confusão é essa? E o Senhor dizia, neste sonho, vai ser a maior crise diplomática que o Brasil já enfrentou nos últimos 36 anos. Nos últimos 36 anos. Nunca houve uma crise diplomática dessa. Depois que ele vinha, ele também fixava, eram duas fixações, lá na Venezuela. Fixava. Ele fixava na Venezuela e ele dava um veredito lá para a Venezuela, nesse sonho que eu tive, para Nicolás Maduro, não é isso, o presidente da Venezuela? Para que Nicolás Maduro deixasse a presidência da República lá na Venezuela. E dava um período, eu vi nesse sonho, para que Nicolás Maduro deixasse a presidência da Venezuela. E eu via o candidato que foi aclamado e aceito até pelos Estados Unidos como presidente eleito da Venezuela, como é o nome dele? Aquele senhor que foi, várias nações reconheceram como ele eleito. Eu vi ele de mão dada com o presidente Trump. Ele andava de mão dada com o presidente Trump. E o presidente dizia assim, Edmundo Gonzalez, uma coisa assim. E Edmundo Gonzalez. E aí então Trump dizia assim, você é quem vai assumir a Venezuela. Há uma movimentação muito grande sobre aquele presidente que foi considerado eleito lá na Venezuela. Como é o nome dele? Raimundo Gonzalez, se não me salva a memória. E eu vi aquele homem em evidência nos jornais mundial. O nome dele é Raimundo Gonzalez, o que foi considerado eleito lá na Venezuela. O que foi Edmundo, né? Edmundo Gonzalez. Não é o Maduro. Alguns países, inclusive os Estados Unidos, principalmente, reconheceram como vencedores da eleição venezuelana o Edmundo Gonzalez. E ele estará nos 3 primeiros meses de 2025 em todos os jornais e telejornais, mundialmente falando. Edmundo Gonzalez estará em todos os jornais e telejornais mundialmente falando. Edmundo Gonzalez, o presidente eleito da Venezuela, chega à Argentina sob forte esquema de segurança, enquanto Nicolás Maduro, em um ato de desespero, colocou um preço de $100 mil por sua captura. Essa recompensa absurda escancara o pânico do ditador diante da iminente queda de seu regime. O tabuleiro geopolítico da América do Sul está em ebulição e cada movimento pode ser decisivo para mudar os rumos da história. A Argentina, liderada por Javier Milei, abriu suas portas para Edmundo Gonzalez, oferecendo refúgio e proteção até o dia de sua partida para assumir a presidência na Venezuela. Milei convocou os venezuelanos residentes no país para um grande encontro na Casa Rosada, onde ele e Gonzalez traçarão estratégias para a transição. Enquanto isso, a coalizão internacional para destituir Maduro, formada por potências como os Estados Unidos e a União Europeia, trabalha incansavelmente nos bastidores. A mobilização internacional contra Maduro ganhou força. A Espanha, através de sua força aérea, desempenha um papel central no transporte seguro e escolta pessoal de Gonzalez. Ao mesmo tempo, Nayib Bukele lidera um esforço financeiro cibernético, utilizando transações em Bitcoin para captar agentes dentro da Venezuela e desestabilizar o regime por dentro. Essa ação de desestabilização interna foi orquestrada após um encontro entre Bukele e o mercenário Erik Prince, que continua agindo nos bastidores. Produto de los fascistas! O apoio da União Europeia também é significativo. Além de fornecer suporte logístico e financeiro, o Parlamento Europeu reconheceu oficialmente Gonzalez como presidente eleito. Essa união de esforços demonstra que Maduro perdeu apoio internacional e está cada vez mais isolado.
A Argentina protocola queixa no TPI contra a Venezuela por prisão de militar. Argentinos acusam Venezuela de prender Nahuel Galo, membro de suas forças de segurança, após ele ter tentado entrar na Venezuela para visitar sua família. Venezuela oferece recompensa de R$620 mil por informações que levem à captura do opositor González Urrutia. Fontes judiciais confirmaram à AFP que um cartaz de procurado será exibido em aeroportos e barreiras policiais em todo o país. De um lado, temos a Argentina, liderada pelo polêmico presidente Javier Milei, que assumiu o cargo com promessas de reformas radicais e um discurso firme contra regimes autoritários. Do outro, a Venezuela, governada por Nicolás Maduro, um líder marcado por controvérsias, acusações de fraudes eleitorais e supostas violações de direitos humanos. Esses dois líderes representam visões opostas, e seus governos colidem em um momento de profunda instabilidade política na América Latina. Tudo começa com uma série de eventos explosivos: a prisão de um policial argentino na Venezuela sob acusações de conspiração e terrorismo e a denúncia de desaparecimento forçado feita pela Argentina ao Tribunal Penal Internacional. Paralelamente, a figura de Edmundo González, um opositor exilado que desafia diretamente o poder de Maduro, aparece como um símbolo de resistência, aumentando ainda mais o atrito entre as nações. Neste contexto, as tensões diplomáticas ultrapassam as fronteiras e expõem questões delicadas, como direitos humanos, legitimidade eleitoral e a influência de governos estrangeiros na região. Esses eventos não são apenas episódios isolados, mas peças de um jogo geopolítico que pode moldar o futuro da América Latina. A denúncia da Argentina ao Tribunal Penal Internacional foi um movimento contundente que intensificou as tensões com a Venezuela. O caso gira em torno de Nahuel Galo, um policial argentino detido pelas autoridades venezuelanas sob acusação de terrorismo. Para o governo argentino, essa detenção não apenas foi arbitrária, mas também configurou um desaparecimento forçado, uma grave violação dos direitos humanos. Nahuel Galo teria entrado na Venezuela vindo da Colômbia com a intenção declarada de visitar sua companheira e seu filho pequeno. No entanto, o Ministério Público da Venezuela, liderado pelo procurador-geral Tarek William Saab, afirmou que Galo fazia parte de uma conspiração maior, com planos criminosos, disfarçados por motivos pessoais. Saab chegou a acusá-lo de conspiração e associação criminosa, sugerindo que ele representava uma ameaça à segurança do país. Do lado argentino, o governo de Javier Milei reagiu de forma enérgica. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, rejeitou as alegações venezuelanas, afirmando que Galo entrou no país de maneira absolutamente legal e que o verdadeiro ato ilegal foi a forma como ele foi supostamente sequestrado na fronteira. A resposta argentina foi clara: a situação não seria ignorada e todos os esforços legais e diplomáticos seriam mobilizados para proteger os direitos de Galo. Ao levar o caso ao Tribunal Penal Internacional, a Argentina destacou que a prisão de Galo não era um incidente isolado, mas parte de um padrão sistemático de crimes contra a humanidade praticados pelo regime de Nicolás Maduro. Essa acusação posiciona a Venezuela sob os holofotes internacionais, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da Argentina em confrontar regimes autoritários na região. Esse episódio exemplifica como as relações diplomáticas entre os dois países, já fragilizadas, se deterioraram ainda mais. E enquanto a Argentina busca justiça por meio do TPI, a Venezuela continua a defender sua narrativa, criando um impasse que só aumenta a complexidade da situação. Enquanto as tensões entre Argentina e Venezuela se desenrolam no Tribunal Penal Internacional, outro capítulo complexo surge: a oferta de recompensa pelo governo de Nicolás Maduro para capturar Edmundo González. Esse opositor exilado se tornou uma figura central na luta contra o regime venezuelano, desafiando abertamente a legitimidade do governo chavista. González, que afirma ter vencido as eleições presidenciais de julho de 2024, exilou-se na Espanha após temer por sua segurança. O governo venezuelano, por sua vez, o acusa de crimes que incluem conspiração, instigação à desobediência de leis e usurpação de funções. Em resposta, as autoridades chavistas emitiram um mandado de prisão e anunciaram uma recompensa de $100 mil para qualquer pessoa que forneça informações que levem à sua captura. Cartazes com sua foto foram espalhados em aeroportos, barreiras policiais e redes sociais, reforçando a caçada ao opositor. Apesar da perseguição, González mantém uma postura desafiadora. Ele anunciou planos de retornar à Venezuela para reivindicar a posse presidencial, marcada para 10 de janeiro. Antes disso, González iniciou uma série de visitas diplomáticas pela América Latina, começando pela Argentina, onde se encontrou com o presidente Javier Milei. Este encontro simbolizou a aliança de duas figuras que compartilham uma postura firme contra o regime de Maduro. A recompensa oferecida por González também revela as prioridades do governo venezuelano: silenciar uma voz dissidente que ameaça a estabilidade do regime. Contudo, para seus apoiadores, González é mais do que um opositor. Ele é um símbolo de resistência em um país marcado por denúncias de violações de direitos humanos, manipulação eleitoral e repressão política. Essa escalada de ações contra González reflete a estratégia de Maduro de consolidar o poder enquanto neutraliza qualquer ameaça potencial. Porém, cada movimento do regime atrai ainda mais atenção internacional. A perseguição a Edmundo González e a denúncia da Argentina no Tribunal Penal Internacional desencadearam uma série de reações internacionais. Países da América Latina, organizações de direitos humanos e potências mundiais se posicionaram diante da escalada de tensões envolvendo a Venezuela e seu regime.
A Argentina, sob a liderança de Javier Milei, fortaleceu sua retórica contra Nicolás Maduro, caracterizando seu governo como uma ditadura que viola sistematicamente os direitos humanos. Esse posicionamento ecoou em outras nações como o Chile e o Uruguai, que expressaram preocupação com a situação política e social na Venezuela. Em paralelo, movimentos de solidariedade surgiram na comunidade internacional, especialmente na Europa, onde González recebeu apoio após obter asilo na Espanha. Por outro lado, aliados tradicionais do regime chavista, como Cuba e Nicarágua, reforçaram sua defesa de Maduro, alegando que as denúncias internacionais são parte de uma campanha coordenada para desestabilizar a Venezuela. Esses países enfatizaram a soberania venezuelana e denunciaram o que consideram ingerência estrangeira. Os Estados Unidos também se manifestaram, reiterando seu apoio à oposição venezuelana e condenando as ações do regime de Maduro contra González e outros líderes dissidentes. Washington aumentou a pressão diplomática e intensificou sanções econômicas, buscando isolar ainda mais o governo chavista. Além disso, organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional aproveitaram o momento para renovar suas críticas ao governo venezuelano, destacando os padrões de repressão política e as violações documentadas de direitos humanos. Essas entidades também pediram investigações mais aprofundadas pelo Tribunal Penal Internacional sobre as acusações contra Maduro e seus aliados. Enquanto isso, a polarização na América Latina parece se aprofundar. Governos progressistas e conservadores se posicionam em lados opostos, dificultando a construção de um consenso regional sobre como lidar com a crise venezuelana. Essa divisão não só afeta a estabilidade política da região, mas também a capacidade de responder coletivamente a desafios maiores, como migração, economia e segurança. O desenrolar desta crise pode ser um fator determinante para que atores externos, como Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia, possam buscar influenciar os resultados para atender a seus próprios interesses estratégicos. A história que está sendo escrita hoje na Venezuela terá repercussões duradouras, e a forma como os eventos se desenrolam definirá não apenas o futuro do país, mas também o equilíbrio de poder na América Latina. Maduro entra em total desespero com a chegada do González à Argentina e o presidente Donald Trump não descarta intervenção militar. Pessoal, o desespero do Maduro é real, porque conforme o González diz, bate o pé, dizendo que vai estar na Venezuela no dia 10 e ali tomará a posse, o Maduro entra em desespero. E o desespero é tanto que agora ele criou uma recompensa maluca de $100 mil para quem pegar o González, para quem tem informação do González, quem prendeu o González. Ou seja, uma loucura total. Nós sabemos que o presidente Donald Trump está chegando. Dia 20, ele é o presidente dos Estados Unidos. Marco Rubio já vai ser escolhido para secretário de Estado a qualquer momento agora. Ontem, no dia 3, nos Estados Unidos, já foi escolhido o presidente da Câmara, parabéns, não parou nada. Já começaram a escolher os, entre aspas, ministros do presidente Donald Trump. Ou seja, o time já está sendo feito e o Maduro agora tem essa reação, porque o González, ele tá com a União Europeia, o González está com os Estados Unidos, o González agora já está junto com o Bukele, agora está com o Milei, ou seja, tudo preparando para esse dia 10, aonde o González disse que tomará posse na Venezuela. E o Maduro, em desespero total, criou essa recompensa e disse pro povo ir pras ruas no dia 10, aonde ele vai tomar a posse. Cara, ele não tem popularidade. 70% da população votou pro González e não para o Maduro. E vamos...
muy complacidos por el recibimiento que hemos tenido, la compañía de los venezolanos y de muchos otros que han estado en estas horas aquí en Buenos Aires con nosotros, expresándonos su solidaridad y la solidaridad del pueblo argentino para con Venezuela y que están comprometidos en esta lucha con nosotros. Sabemos que están pidiendo recompensa por su captura desde el gobierno de Maduro. ¿Cómo tienen previsto ingresar al país tras este pedido? Por cualquier medio que sea, voy a estar allá. Y de parte del gobierno, Gerardo, ¿qué tipo de seguridad le pueden dar, le pueden brindar o apoyo de parte del Ministerio de Seguridad? Tienen todo el apoyo de la Argentina, porque nosotros queremos ver una Venezuela libre. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A última forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 104830761000 ao contrário 79. Eu repito, 104830761000 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Lá de Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.